Eu tô aqui com a Janaína, ginecologista e obstetra. Minha ginecologista, minha obstetra, né, Janaína? Isso. Foi a primeira pessoa que olhou para os meus filhos, Felipe e Primeira Pamela. mão que encostou, Primeira né? mão. Isso aí. Que é uma pessoa que eu adoro, Janaína, você sabe, né? Que eu admiro muito, maravilhosa. Né? Sim, vou ficar com vergonha. Vai nada. E vamos conversar, tirar todas as dúvidas sobre ginecologia, cirurgia plástica, que eu acho que são duas áreas tão interligadas, né, Janaína, assim, muito juntas sobre a mulher, né? A grande maioria das minhas pacientes são mulheres e tem muita coisa em comum. É. E as minhas são todas mulheres, né, Mirella? Todas mulheres. Todas mulheres. E eu acho que é muito importante a gente abordar alguns assuntos, porque tem dúvida, né? As pacientes ficam com algumas dúvidas em relação... Doutora, pode fazer isso quando? Tive neném, quanto tempo eu posso mexer na mama? E o abdômen? Vai ficar assim, essa bolsinha? Então, acho que é bem legal a gente conversar um pouquinho para ajudar elas a elucidar essas dúvidas que aparecem, né? Justamente. E assim, eu vou começar falando das mudanças do corpo da mulher na gestação, porque muda muito, né, Janaína? Muito. Gestação, parto, amamentação. O que você percebe lá no seu consultório? O que elas te falam? Então, assim, Mirella, acho que posso dar um depoimento pessoal, né? Assim como você, nós somos mulheres, somos mães, né? E passamos por todo esse trajeto que é uma modificação que acontece no corpo feminino. Eu falo que não é uma modificação do corpo, é uma modificação da alma, porque a gente deixa de ser a gente para ser a mãe de alguém. Então, isso é de um significado assim, muito importante. Eu acho que isso envolve muitas coisas, né? E quando a gente se torna mãe, a modificação começa primeiro na nossa alma. Né? E aí depois vem o corpo, que não tem jeito, vai mudar, né? Para a gente passar por um momento tão especial, tão iluminado, gerar um outro ser, né? É de uma grandeza. E vem as pequenas coisas que acontecem com o corpo, mas que depois aí você dá um jeito de consertar, né, Mirella? Tudo vale a pena, Tudo né? vale a pena. Tudo vale a pena. Claro. Porque ser mãe eu acho que é a melhor coisa do mundo, nossos filhos, né? E tudo vale a pena. Vale. Tem umas alteraçõezinhas. Isso, mas que são fáceis de serem consertados. Na mão da Mirella tudo vai pro lugar, não é? A gente vai consertando. Agora, Janaína, o que aconteceu comigo? Você falou de um depoimento seu, né? Quando eu tive meus filhos, assim, em mim, os primeiros 3 meses, eu não pensava em mim. Não estava nem aí, né? Ah, como é que tá meu abdômen, minha mama? A gente só pensa no neném. O neném acabou de nascer, você tá ali, mãe, cuidando do neném novo. Então, acaba que a gente se anula muito nessa fase, né? Para cuidar do neném, que eu acho que é super normal, natural. E é totalmente dependente da gente, né, Totalmente Mirella? dependente. Aí, quando o Filipe, né, que foi meu primeiro filho, ele fez 3 meses, aí eu falei, opa, tô precisando dar um jeito aqui em mim, né? Agora assim. a mãe um pouquinho, para um pouquinho e voltou a Mirella, né? Não é? Porque a gente não sente essa necessidade, assim, de trazer o olhar, assim, pra gente, de novo, como mulher, e voltar a entrar nas roupas que a gente não vai entrar no final da gestação, ali no começo. Então, a alegria, né, de colocar a calça jeans, a calça Serviu fechar, de novo, né? Serviu, né? E de se olhar no espelho, de gostar. E das mudanças, assim, fala um pouquinho para mim de diástase, que é uma coisa que acontece muito, alteração na mama, amamentação. Então, Mirella, assim, acho que a primeira grande transformação que a gente percebe logo bem no início é a modificação da mama, né? A mama, ela fica mais engurgitada, fica mais durinha, aumenta, fica mais dolorida. A gente começa a ver aqueles vasos, né, que a gente não via antes. Então, assim, isso é até um dos primeiros sinais de diagnóstico de gestação. Né? Então, essa mama ela vai sofrendo toda essa modificação. Depois, ela vira produtora de leite. Né? E, junto com essa produção de leite, vem o crescimento, cresce, esvazia. Então, o tecido, né? Que isso é uma coisa que você pode explicar bem melhor que eu, mas o tecido chega uma hora que ele não aguenta. Então, eu acho que assim, uma das maiores modificações depois que a gente tem filho, que a gente para de amamentar, é a mama. Eu acho que a mama muda muito, muito. Porque a diástase é uma coisa que acontece
que a gente vê muito também, né, que é o afastamento da musculatura. Afinal de contas, a gente cresce ali, um órgão que cresce mais de 10 vezes o tamanho dele, que é o útero, né? Então, para gestar. Então, tem todo o tecido que repuxa, que eu brinco com as pacientes e falo, gente, não esquece de hidratar a parte de trás das costas. A pele vem de trás para frente, né? Não é a pele da barriga que estica só, ela vem trazendo todo o tecido que engloba, vem crescendo e vem trazendo. Então, não esquece de hidratar a parte posterior das costas, porque a gente fica ali muito na barriga, e esquece que também vem tecido vindo da parte posterior, né, das costas. Então, a gente cresce. Aquela musculatura ali, ela hipertrofia, né? Ela cresce junto, depois, quando o neném nasce, ela relaxa. E quando ela relaxa, aí fica aquela barriguinha que é o que mais incomoda, né? Aquela tipo pochete que fica embaixo. No pós-cesárea, então, é um estresse para todo mundo, porque todo mundo fica achando que vai ficar com aquela barriga muito protusa, né? Por muito tempo. Então, aquela musculatura ali, quando ela relaxa, ela fica muitas vezes com um afastamento, né? Eles não voltam a ser um músculo tão unidinho, tão forte. A gente sabe que algumas pacientes depois conseguem isso naturalmente, né, Mirela? Com muito esforço, atividade física, isso tudo. Hoje a gente sabe que tem algumas alternativas não cirúrgicas para a correção da diástase, que o LPF, né, a partir da fisioterapia, o próprio Ultraform, outras coisas, né, que você pode falar melhor que eu. A gente sabe que tem muita coisa legal, a medicina avançou muito, essa parte estética vem crescendo muito. Então, acho que assim, tem várias alternativas. Mas eu sempre falo, gente, na minha concepção, a última opção é o tratamento cirúrgico. Né? O tratamento cirúrgico é um tratamento definitivo, quando realmente a gente precisa de passar por aquilo. Eu sei que você tem muito bom senso e eu confio muito em você. Obrigada. Então, eu sei que esse tratamento é a última etapa. Mas tem muita coisa legal para ser feita, né? Para ajudar nessa diástase, nesse afastamento do músculo, que nada mais é do que o músculo que se afasta, né? Porque ele cresceu e voltou, só que ele voltou flácido. E né? às vezes, né, Janaína, a mulher não tem um filho só. Então, essa musculatura já estava flácida, vai ter o segundo filho, vai ficar mais flácida ainda. Ou, às vezes, vai ter gêmeos, às vezes, terceiro filho. Tem uma hora que a gente vê a diástase ali tão aberta, né, essa musculatura do músculo tão aberta, e o conteúdo, o que é abaulado, o abdômen abaulado para frente. Eu falo assim para as minhas pacientes, cirurgia plástica, ninguém precisa. Eu preciso fazer uma cirurgia plástica? Ninguém. Mas na hora que está te incomodando, que você olha para o espelho e fala, eu vou me beneficiar disso, eu vou me sentir segura, é isso que eu quero, né? Vale a pena, válido. né? É o que eu falo com elas. Assim, eu não sou contra, muito pelo contrário, eu sou super a favor. Acho que mulher tem que se cuidar sempre, sempre. Sempre que é possível, a gente tem que se cuidar, né? Até porque a gente está falando sobre maternidade e tudo, mas depois continua o casamento, né, gente? O filho e a filha crescem, vão embora, vão para o mundo, e a gente fica com o marido, com o casamento. A gente precisa manter isso. Eu acho muito importante a mulher se manter bem, se manter feliz. Eu acho que isso é importantíssimo numa outra fase, que é a menopausa, que mais para frente a gente pode conversar sobre isso. Mas, assim, eu acho que a mulher tem que se cuidar sempre. Sou a favor da cirurgia plástica, desde que ela seja bem indicada, feita com a pessoa correta, da forma correta, com formação. Eu sou super a favor. Acho que ajuda muito, ajuda na autoestima. Acho que as pacientes têm um retorno. Quando elas voltam no consultório, doutora, eu fiz a cirurgia. Eu falo, deixa eu ver, baixa aí que eu quero ver. Aí eu falo, meu Deus, melhorou muito. Elas ficam super felizes, porque isso é muito importante, né? Eu falo assim, quando a gente está
olhando para o espelho e satisfeita com o que vê, a gente tem vontade de acordar e começar o dia. Sim. Pôr uma roupa, vou trabalhar, né? Vou viajar com meu marido, com meus filhos, vou pôr um biquíni, vou para a praia. Não vou ficar lá escondida na cadeira, com canga, não vou brincar com os meus filhos porque eu não estou gostando nem que eu tenho vergonha, né, Mirella? Muitas vezes as pessoas elas têm medo de falar. A palavra é vergonha. Tem vergonha de reconhecer o próprio corpo. E a gente está falando aqui de medidas como a cirurgia plástica, os aparelhos, mas a gente sabe que tem algumas pacientes que às vezes não podem chegar a esse momento da cirurgia plástica porque não tem uma condição. Enfim, a gente sabe que essas pacientes também têm o que ser feito, né, Mirella? Uma boa atividade física, uma boa alimentação. Não tem desculpa, gente. Eu brinco que não tem desculpa. É um conjunto, a gente né? sempre tem alguma coisa para fazer por nós, né? O único bem que a gente tem é o corpo da gente. Se a gente não cuida dele, ninguém vai cuidar. Não, eu concordo plenamente, Janaína. E assim, essa autoestima, né, é muito importante para a mulher. Então, gente, eu falo assim, tem que se cuidar. É aquilo que você falou, tem um casamento, não tem só os filhos, né? A gente tem que manter o casamento, né, Mirella? Tem que manter. Tem que estar se sentindo bem para você mesma, né? Porque na hora que você está se sentindo bem, eu tô segura aqui com o meu corpo. E não é um corpo padrão. Eu tenho que estar super magra, eu tenho que estar com um padrão ali do Instagram, da rede social. A gente falou, nem existe isso. É o corpo que você tem e que você esteja feliz com ele. E que te faz feliz, né? E assim, eu tenho pacientes que são mais cheinhas e são felizes assim. Ótimo, eu tenho paciente, eu falo que mulher nunca está satisfeita, né? É magra, quer ter mais gordurinha. É mais gordinha, quer ser mais magrinha. A gente sempre passa por essa fala delas, né? Eu brinco que nunca está satisfeita. Tem cabelo loiro, quer ser morena. É morena, quer ser loira. Enfim, é sempre assim. Mas acho que é isso que faz a mulher ser o que ela é. Ser uma única. Descoberta cada dia, não é? Eu acho que é isso. E cada um é único. A beleza, eu falo assim, se a gente fosse todo mundo igual, perderia a graça completamente. Exatamente, né? Nós não somos linha de produção, né? Nós somos cada uma de um jeito, cada uma num formato, cada uma leva uma alegria, né? Eu acho que isso é o viver com qualidade, né? O que a gente propaga como médica, porque eu sou ginecologista, você é cirurgiã plástica, mas nós somos médicas de essência, né? A nossa formação. Então, a gente quer ver as pessoas felizes e saudáveis, né? Assim, hoje é o que eu propago. Eu não quero ver ninguém magro, gordo. Não é isso não é parâmetro. Eu quero ver uma pessoa saudável. Eu tenho muitas pacientes que estão, às vezes, com sobrepeso e têm exames laboratoriais melhores do que uma paciente magrinha. E se ela está feliz, tudo bem, está ótimo. E o que é saudável, né? E aonde está a saúde nesse contexto, né? A saúde física, emocional. Eu acho que isso tudo é muito, muito relevante. E temos alternativas, como você falou, né? Tem a cirurgia plástica para uma diástase mais importante, uma flacidez mais importante, porque se eu estou examinando uma paciente, estou vendo a cicatriz da cesárea, tem aquele avental de pele, né? Uma flacidez ali mais importante mesmo, vamos partir para uma abdominoplastia, que eu acho que vai ser a melhor solução para ela. Agora, não temos um avental, temos uma flacidez leve, moderada, a paciente não quer passar por uma cirurgia plástica, não está no momento. Hoje em dia existe, igual o semi-slim que a gente faz na clínica. Eu falo com os meus pacientes, a minha diástase, né, por uma sorte, assim, não era tanta. Eu fechei ela toda no semi-slim, na máquina, foi bem legal. É um depoimento que vale a pena estimular todo mundo, né? Eu nunca prometo, eu falo assim, eu não vou prometer, vai fechar no semi-slim, não tem como, cada um tem o corpo, cada um vai ter uma resposta à máquina, mas são tecnologias que funcionam, né? Não vou indicar para todas as pacientes também, às vezes, no seu caso, vamos para a cirurgia direto, porque eu estou vendo ali no exame físico uma diástase muito importante, uma flacidez de pele muito importante. E às vezes, como você falou, uma paciente já passou por uma cesárea, 2 cesáreas, 3 cesáreas, ou às vezes partos normais, mas que foram 3, 4 partos, né? E tem ali uma diástase importante, tem ali uma flacidez importante que a gente sabe que não vai regredir sozinho, né, Mirella? Então, assim, essa é o que eu falo, a cirurgia plástica, o resultado dela é a indicação, né? Quando ela é bem abordada, bem indicada, ela vai ser satisfatória, eu não tenho dúvida disso, né? E para aquelas mães, assim, super vaidosas que perguntam, posso fazer cirurgia plástica no parto? O que você fala, Janaína? Então, Mirella, assim,
acho que isso é uma discussão muito do cirurgião plástico com o obstetra. Eu, às vezes, acho que não é o momento ideal. Não é, né? Né? Assim, eu converso muito com as pacientes. Eu não gosto de fechar uma caixinha. Não pode de jeito nenhum. Você me conhece bem. Eu não sou esse estilo de médica. Acho que tudo tem que ser abordado, conversado e esclarecido. Eu vejo assim, o momento do pós-parto é um momento de fragilidade muito importante, né? A gente tem a depressão pós-parto. Eu falo que todas as mulheres têm depressão pós-parto em graus diferentes. Verdade. Mas todas nós passamos por uma depressão. E esse momento é um momento muito delicado para a gente tomar uma decisão de uma cirurgia plástica, que às vezes vai ser uma cirurgia definitiva. O corpo ali está modificado, está com ação hormonal. Os hormônios estão agindo de forma diferente. A gente tem hormônios aumentados que deixam a pele com características diferentes, né? Até para uma resposta de cicatrização. A gente tem ali a gordura, o acúmulo de líquido que ficou do edema da própria gestação, né? Também por alterações hormonais. Então, assim, será que esse é o momento que a gente precisa passar por isso? Né? Eu acho que é muito de avaliar, de conversar com a paciente. Mas será que é isso que a gente precisa nesse momento? Nesse momento, a gente não pode conversar ficar com o bebê, dar atenção para o bebê, ver aquilo ali que se cerca, esperar pelo menos, assim, na minha concepção, o ideal são 90 dias, tá? Mas, assim, eu respeito o trabalho de todo mundo e acho que isso pode ser conversado. Mas, para a gente ter redução, ver o que ficou de pele, o que vai ficar de fato e o que não vai ficar, né? Assim, pelo menos de 45 a 90 dias para a gente avaliar. Eu sou até um pouco mais rígida, sabia, Janaína? Que bom! Pelo menos eu não estou sendo tão brava. Não, eu não faço cirurgia plástica no pós-parto. Por quê? Às vezes a pessoa fala assim, eu já estou ali, mas o que acontece? Justamente isso, eu acho que não é o melhor momento. Até pelos hormônios, se a gente for pensar numa complicação, numa trombose, em complicações graves, os hormônios estão ali atrapalhando nesse momento. Estão atrapalhando. A gente já tem os hormônios alterados. Por que a gente vai aumentar os riscos? Eu acho que segurança, eu falo isso lá, todo dia eu falo isso lá na clínica, segurança primeiro lugar, né? A gente quer fazer uma cirurgia plástica para ficar mais bonita, mas para a gente ficar bem, para a gente ficar viva, né? Para a gente ficar ótima. Então, se a gente está com os hormônios alterados, se a gente já está com uma flacidez ali da gestação, uma pele que a gente sabe que vai regredir um pouco, a gente vai mudar o nosso corpo muito nos primeiros 6 meses ali pós-parto. Eu sempre deixo para 6 meses no pós-parto. Assim, eu falo assim, 90 dias na minha concepção é um mínimo, um mínimo, assim, um pensamento mínimo. 90 dias, entendeu? Porque são 3 meses que a gente já começa, algumas mulheres nesse período começam já até a menstruar, então a gente já começa a ter a regressão dos hormônios, algumas coisas já vão voltando para o lugar. Então, assim, minimamente, na minha cabeça, 90 dias. Mas, assim, se eu for dar um conselho, eu falo, espera um ano, gente. Porque isso que eu ia falar. Às vezes a pessoa fala assim, com 3 meses eu vou fazer plástica. Eu acho que não vai. O neném é muito pequeno, demanda muito da mãe. Como que ela vai parar ali, o nenenzinho tá com 3 meses para fazer uma plástica? Vai acabar deixando um pouquinho mais para frente. Ela vai ter um pós-operatório com muito mais qualidade, não é? O neném já tá maiorzinho, não vai precisar tão dependente. Claro que é dependente, mas não é tão dependente daquela mãe. Alguém pode dar uma ajuda. Vai ter um pós-operatório muito melhor. E eu acho que o prazo de 1 ano é aquele prazo que o neném começa a entrar no desmame, né? Para parar de amamentar, a amamentação que a gente já começa a diminuir, não para totalmente, mas já começa a diminuir. Então, assim, a gente já vai preparando o corpo para essas alterações. Você pensa, você vai passar por um procedimento cirúrgico, vai ter anestésico, vai ter anti-inflamatório, um monte de coisa que o seu bebê vai mamar. Né? A não ser que você não esteja amamentando, mas aí também já é uma outra discussão, né, Mirella? Amamentar ou não amamentar, isso já é um outro assunto. Mas, assim, minimamente ali, a mulher vai acabar consumindo algumas medicações. Isso vai passar na amamentação. Por exemplo, mexer na mama, eu acho que 1 ano é um prazo mínimo, né? Não sei. Você é a melhor pessoa para dizer isso, mas, assim, 1 ano eu acho que é
A minha orientação é 6 meses após o término da amamentação. Sim. Então, eu não amamentei. Eu não oriento, não, tá? Eu oriento a amamentar. Amamentar é tão gostoso, né, Janaína? É uma delícia. É uma troca, né? É uma troca. Mas não amamentou 6 meses após o término da amamentação. Então, meu filho tem 1 ano e meio. Eu estou amamentando, vai esperar 6 meses após esse 1 ano e meio, quer dizer, com 2 anos de pós-parto, que a gente vai operar essa mama. Porque aí a mama também já está... voltou ao padrão normal, né? Assim, o padrão que ela ficaria, né? Daquelas mudanças ali que a amamentação traz para a mama, né? Então, já não estou mais produzindo leite, a minha mama... A gente produz leite, a mama cresce. Então, a gente ela já regrediu totalmente, né? Já sobrou o tecido, né? A pele que fica ali, que sobra, né? Que a gente sabe que é o que mais acontece, né? Que fica aquele tecido sobrando. Então, assim, eu acho que 1 ano para frente é o mínimo que a gente pode pedir para a paciente esperar, né? Para mexer na mama. Vai acontecer que vai ser mais ou menos isso mesmo, porque muitas acabam amamentando ali 6 meses. Eu gosto desse prazo, 6 meses após o término da amamentação, porque aí a gente já... que aí já fideliza bem um momento certo. Momento certo. E lá, você percebe assim, eu tenho muita procura agora das pacientes que já tiveram seus filhos, já estão em uma outra etapa da vida. Às vezes as pacientes já são até avós, né? Aí me procuram e falam assim, Mirela, eu já cuidei dos meus filhos, agora eu vou cuidar de mim. Não é? Agora parece que assim, o dinheiro está sobrando um pouquinho, agora eu posso olhar mais para mim, já cumpri minha missão, né? Tem, né, Mirela? Acho que... E eu fico encantada. Assim, eu sou muito encantada com a fase da menopausa. Não sei se porque eu estou chegando lá, então está cada vez me interessando mais. Eu sou muito encantada. Eu acho que assim, é um momento que a mulher precisa de tanta atenção, de tanto carinho, de tanto investimento nela mesmo. E é um momento que a gente é tão deixada de lado, né? Assim, os filhos... É um momento que os filhos estão saindo de casa, as modificações hormonais, de novo, vêm com muita potência, né? Então, você se sente meio rejeitada. Eu falo que é um momento que você reavalia a sua vida toda. Ai, meu Deus, fiz tudo errado, Jesus, agora tem que começar tudo de novo, não dá mais tempo, o tempo já não me favorece. E, assim, acho que essa fase é a fase que eu... Acho que a cirurgia plástica vem assim como um brinde, sabe, uma recompensa de tudo que a gente viveu. É um momento que a gente está precisando, que realmente a pele fica mais flácida, que a gente cria uma barriguinha que é um pouquinho da menopausa, que é um pouquinho das heranças, das histórias que a gente vem contando, né? Dos filhos, dos netos. Então, assim, eu acho que é um momento tão especial. Eu sou super a favor. Quando elas falam para mim assim... Ai, doutora, agora chegou a hora de eu me cuidar. Eu falei, opa, então vamos embora, é essa hora mesmo. Eu acho que é uma fase muito encantadora que a mulher vive, que a gente fala muito pouco, né? Que os colegas dão muito pouco apoio, né? Fala assim, nossa, menopausa é chato. Eu não acho nada chato, eu acho interessantíssimo. Vamos embora conversar sobre menopausa, vamos agir. Acho que esse momento você é maduro o suficiente para dizer se você quer uma mama grande, pequena, média, se eu quero fazer abdominoplastia, se eu quero... Eu acho que é um momento muito... da mulher muito bem. Mulher madura, né? Mulher que sabe o que quer. Que sabe o que quer. Bem esclarecida. Eu tenho muitas pacientes dessa faixa etária, Janaína. E assim, tem 2 histórias me vêm na cabeça. Uma paciente recente, ela tinha muito medo da cirurgia. Ela fez 3 anos de terapia para fazer a cirurgia plástica, porque era o sonho da vida dela. Ela falou, já tive meus filhos. A filha dela tem um filho médico. Falou, agora eu vou cuidar de mim. Só que ela tinha muito medo. Aí foi, operou o abdômen, ficou realizada, feliz da vida. Agora, bem recente, operou a pálpebra. Aí já está fazendo máquinas lá na clínica, se cuidando. Ela falou, perdi meu medo. E ela está toda feliz, cada dia com uma roupa nova, maquiada. Porque primeiro chega sem maquiagem. Olha o reflexo, né? As pacientes chegam murchinhas, sem maquiagens, assim. Aí opera, no pós já está toda maquiada, toda bonitona, né? É porque você dá um novo sentido, né? Porque a mulher começa a acreditar que ali ela engordou um pouquinho, então ela não é mais sedutora, o hormônio não é tão bom, então ela não é capaz de interagir com o marido. E não é nada disso, né, Mirela? Hoje tem tratamento para tudo. Igual a gente está falando da cirurgia plástica, na ginecologia também, hoje a gente tem tratamento para
para tratar a menopausa, para melhorar os sintomas Melhorar e para melhorar essa autoestima, né, que eu acho fundamental em todas as fases da mulher, né? Eu acho que e a gente vem vendo uma geração, não sei se você repara isso na sua filha, como eu reparo na minha, a gente vem vendo uma geração que elas são muito vaidosas, Nossa né? Elas Senhora! são muito donas delas. E eu fico tão feliz quando eu vejo isso. Elas são empoderadas, né? Super. A Bela escolhe a roupa dela. E ela, assim, ela tem 3 anos. E ela fala, eu não quero isso. Ela não veste de jeito nenhum. E ela olha pra mim e fala assim, mamãe, tô linda? Eu falo, tá maravilhosa. Elas são donas delas, né? Elas são assim, empoderadas dos sentimentos, né? Elas colocam para fora. E eu acho que a gente tem que passar isso. E a mulher precisa disso, né? E a mulher na menopausa, ela precisa desse empoderamento. Então, ela precisa... nesse momento, eu acho que esse é o momento que ela mais precisa do cirurgião plástico. É um tratamento no rosto, é uma boca que aumenta, porque murchou, é o rosto que cai um pouquinho, que tem as coisas para serem feitas, é a mama, que agora sim ela já não tem mais o que mudar, então ela pode escolher a mama que ela quer para ela, né? Que ela quer seguir aquele momento. Então, eu acho que é um momento muito válido. É muito. Eu falo assim, não adianta a gente ter 60 e querer ter 20, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Agora, tem muita coisa hoje em dia pra gente envelhecer com qualidade. Eu falo que a gente pode ter 60 com dignidade. Com dignidade, né? 60 com dignidade. Vamos lá. Então, um botox, um preenchimento, um bioestimulador ali, procedimento de rosto, para você se olhar no espelho e se gostar. E se sentir bem. Se sentir bem. Né? E às vezes as pessoas morrem de medo, vai ficar artificial. Não vai, gente. Se for feito ali com cautela, com sabedoria, a paciente consegue envelhecer com muita qualidade hoje. Corpo, rosto. Porque tem o rosto, que eu falo, nosso cartão de visita, nossa, né? Todo mundo ali está olhando. Mas hoje em dia o corpo também, as pessoas se preocupam muito. Eu vejo essa preocupação com o corpo das pacientes. Ali nessa faixa etária de 50, 60. Um outro caso que eu estava lembrando, a paciente, ela falou assim para mim, Mirela, eu estou tão feliz. Há 60 anos, tá? 60 anos, operou o abdômen. Aí, depois de 4 meses, operamos a mama dela, essa outra paciente. E ela falou assim para mim, por que eu não fiz isso antes por mim? Eu estou tão realizada, eu estou tão linda. E é tão legal eu ouvir falando assim, eu estou tão linda, eu estou me amando. É muito bom, né? A gente se gostar é muito bom, né, Mirela? Assim, acho que isso é um reflexo muito bom. Agora, eu falo, olha, eu tenho um pensamento muito assim em relação às mulheres. Há bem pouco tempo atrás, quando eu tinha uns 20 anos, eu pensava numa mulher de 50, eu falava, gente, uma velha. Hoje eu tô aqui, né? Eu não tô me sentindo tão velha assim. Tá ótima, Janaína. Eu acho que, assim, nosso estilo de vida mudou muito. E a gente tinha uma perspectiva de vida de uma mulher de 65 anos. 65 anos era a média de vida de uma brasileira, né? Então, assim, hoje a nossa média de vida passou a 75, 80. Nós ganhamos, bem dizer, 15 anos a mais. São 15 anos que a gente precisa viver bem. Viver bem. Né? E a gente precisa retardar esse envelhecimento de alguma forma. E a medicina está aí, as soluções estão aí. Não estou falando para ninguém fazer nenhuma loucura, mas nós estamos vivendo um momento que é possível a gente envelhecer com dignidade, né? Assim, envelhecer bem, envelhecer feliz, envelhecer com alegria e dona da nossa própria autonomia, né? Eu acho que a autonomia, você poder, aos 70, 80, como eu tenho pacientes que chegam no consultório, elas chegam sozinhas, elas fazem os exames sozinhas, elas dão conta de tudo. Doutora, o que eu posso fazer para ficar melhor? Vamos lá, vamos fazer. Vamos lá. E são essas pacientes que estão nessa fase de fazer os procedimentos para se sentir bem, né, Mirela? Eu acho que é uma fase que só enobrece. Eu brinco, eu falo que eu quero chegar aos 80. Eu brinco com as crianças que eu falo que eu quero ser uma mala leve. Uma mala bem levinha. Aquela que roda 360, que gira, que abaixa, que levanta, que faz tudo. E eu brinco com eles e falo assim, quero que vocês pensem assim. Quando eu tiver neto,
vamos levar a mamãe. Porque a mamãe não dá trabalho. A mamãe come de tudo, a mamãe brinca com as crianças. Eu quero ser essa pessoa. Leve, eu quero ser leve. Eu quero ser leve para minha família. Então, assim, é isso que eu tento passar para todo mundo, para todas as mulheres. Gente, a gente precisa ser leve. A gente precisa levar a vida adorei. de uma Também forma mais quero ser uma mala leve. Eu quero ser uma mala leve para os meus filhos. Eu quero ser aquela que cabe em qualquer lugarzinho, sabe? Leva, mamãe. Leva. Eu quero que minha nora fale assim, leva minha sogra, que ela ajuda. Né? Eu não quero ser aquela pessoa pesada, como a gente viu muito, uma geração envelhecer assim. Inteira, né, uma geração Mirella? inteira. Uma geração inteira envelhecendo como difícil, cheia de artrite, de artrose, não se reconhecia, não lutava pela vida. E eu acho que a gente está aqui para isso, para propagar isso, né? Que as pessoas vivam com qualidade, que sejam malas leves. Né? Adorei. Malas leves, eu vou agora adotar essa expressão para mim pode também. Adotar, tá, Janaína? Quero ser uma mala leve. Certeza. Meus pacientes também vou falar, gente, vamos ser malas leves. Vamos ser malas leves para nossa família, né? Adorei. E você falou uma coisa assim, eu não me sinto ali com 50. Eu também vou fazer 40. Eu não me sinto com 40. Eu acho que a gente tem essa sensação hoje em dia, né? Eu me sinto ali com meus 20 e poucos. É isso. E a gente não se sente mais. Antigamente, 40 anos. Nossa, tem 40 anos, tem 50, tem 60. A gente taxava aquela vovozinha, né? De cabelinho, presinho. A vovozinha. E eu tô longe de ser vovozinha, gente, né? Porque também é envelhecimento da alma, da cabeça. Tem que ser tudo junto, um conjunto. Um conjunto. É por isso que eu acho que a gente, eu ginecologista, você, cirurgião plástico e outros colegas, a gente discutir isso é muito, muito engrandecedor. Porque eu acho que as pessoas precisam ouvir, de certa forma, isso tudo que a gente está conversando aqui de uma forma bem descontraída, mas que levem para a vida. Se eu fizer com que 10 pessoas se tornem malas leves hoje, eu já estou feliz, entendeu? Eu acho que isso é o que vale para gente. É o que vale, né? É o que vale. E é muito gratificante, né, Janaína, a gente ajudar alguém a se sentir melhor. É o que me faz feliz lá na clínica, assim. Eu vejo uma paciente que não está tão bem e depois ela está realizada, quer dizer, realizou um sonho ali na cirurgia, ou olhou para o rosto dela e falou, tô linda. É uma transformação, né? E transforma tudo. Não transforma. Às vezes fala assim, a estética é fútil, né? Nada de fútil. Não, porque transforma tudo. Lá no íntimo da pessoa, né? A pessoa quer viver. Quer ser feliz. E dali, às vezes, um procedimento que você faz, que a pessoa se sente melhor, dali ela vai querer fazer uma atividade física. Dali ela vai pensar se ela deve comer aquilo ou não. Poxa, pode ser que eu estrague meu rosto, né? Pode ser que eu estrague a minha barriga. Então, de repente, não vale a pena eu falo, você entra num ciclo de coisas boas. Você começa uma coisinha boa, você vai entrar num ciclo de coisas boas. É isso aí. Não, eu comecei a fazer uma máquina aqui, tô vendo o resultado. Opa, vou segurar na dieta. Vou segurar minha boca, vou segurar aqui. Opa, vou fazer uma atividade física. Opa, agora eu vou cuidar do meu rosto. É isso. E tá cada vez se gostando mais. Né? E é isso que a gente quer, né? A gente quer... eu acho que é o que... Principalmente a gente que atende muita mulher, né? A gente quer que as mulheres se tornem isso. Nós fomos, durante muitos anos, a mulher do fulano, a dona que faz a comida tal. Não, eu não sou nada disso. Eu sou uma mulher, eu sou livre, eu quero pensar livre, eu quero propagar isso para as pessoas, eu quero que meus filhos sejam livres, nossas filhas, né, sejam livres. Então, assim, acho que isso é muito importante. Acho que a gente conversar e falar cada vez mais, propagar isso, acho que é fundamental. Né? É fundamental. Agora, vou voltar no assunto lá atrás, que eu deixei de te perguntar, Janaína, assim, sobre procedimentos. Porque hoje em dia a gente já sabe que a gente pode fazer um botox amamentando. Lá nas mamães, né? Que a gente agora falou 50, 60, agora lá nas mamães. A gente pode fazer um botox amamentando, pode fazer um preenchimento amamentando. O que você orienta lá? Então, assim, eu não tenho contraindicação para nenhum procedimento. Eu sempre peço assim, vamos conversar, vem, traz para mim, fala o que é, com quem é o profissional, né, Mirella? Eu me preocupo muito com isso. Você sabe que minhas pacientes eu levo todas assim, juntinho, né? Sei. Então, sou paciente, então eu sei. Então, eu converso muito com elas assim, tá, vai fazer o quê? Mas qual é o objetivo? Vamos lá.
E o objetivo é, então dá, então vamos lá, vamos fazer. Eu não sou contra, acho que durante todo o período gestacional, a gente tem que tratar a pele, né? É uma preocupação que eu tenho. Às vezes elas falam assim, mas eu posso usar ácido, eu não posso usar. Eu falei, quem disse? Calma aí, não é assim. Tem um monte de coisa que você pode usar. Claro, tem alguns produtos. Tem vitamina C, tem muitos produtos bons. Tem alguns tipos de ácido que vocês podem usar. Não são todos que são contraindicados. Pode cuidar do cabelo, pode cuidar de tudo, gente. A mãe tem que continuar cuidando, né? Até pra gente ter qualidade de pele depois para fazer os procedimentos. Mas assim, não sou contra nada. Acho que o Botox é muito bem-vindo, né? Principalmente que a gente vem vendo as mães engravidando um pouquinho mais tarde, né? Mais velhas um pouco, e às vezes a gente precisa do Botox. O Botox preventivo, né? Para não ter resultado. Na gestação, eu não faço nenhum injetável. Na gestação, tem os ácidos que as dermatos vão orientar, quais podem, quais não podem, mas na gestação eu não faço nenhum injetável. Agora, nasceu, no outro dia, vamos cuidar da gente, né? Porque a gente merece também se sentir bem, se sentir feliz. Né? Eu acho que o tempo que a gente conversou aqui dos 90 dias, né? Aqueles 3 primeiros meses, que a gente fica muito ali com o bebê, muito atarefada mesmo com aquela função, é tudo muito novo, né? A criança é nova, cuidar de um bebê é novo, não vem com manual de instrução, né? Então a gente passa aqueles apertos todos, aquelas ansiedades. Então, assim, acho que esses 90 dias, eu não sei como é que é a procura, mas eu acredito que a procura não seja tão grande. Para os procedimentos injetáveis, hoje em dia já está. Às vezes as mães chegam até com o nenenzinho lá na clínica. Porque assim, já que não vou poder fazer uma cirurgia e já que eu... Então já vou cuidando de alguma coisa, vou cuidando de alguma coisa. E não estou me sentindo tão bem comigo, quero dar aquele up. Algumas mães eu vejo que demoram um pouquinho mais para despertar para isso. Outras são muito vaidosas. Então já querem alguma coisinha. E depois que nasceu, ele fala, já dá para a gente fazer alguma coisinha. Cirurgia, não, vamos esperar. Mas algum procedimentozinho de rosto, alguma coisa. As máquinas eu oriento 3 meses, porque já deu tempo da musculatura voltar um pouquinho. Então aquilo que a gente conversou, né? Já pode entrar com semi-slim, com Legas, que são máquinas para musculatura, para flacidez. Para já ir melhorando a diástase. Já ir melhorando a diástase. Eu acho que o importante é isso, estar sempre se cuidando, né, Janaína? Eu acho que o momento que a gente vive é esse. A mulher está sempre ali com cuidado, sempre atenta, sempre se cuidando. Não deixar as coisas tomarem um rumo que depois é mais difícil para voltar, né, Mirella? Acho que assim, quando a gente está sempre se cuidando, o caminho é mais fácil. Mais fácil. Eu falo isso, né? Não pode deixar a peteca cair demais. É isso aí. Porque caiu demais, às vezes assim, tô lá com 60, 70 anos, nunca fiz nada. Quer começar a fazer? Ótimo. Nunca também é tarde demais. Mas se puder começar um pouquinho antes, a gente já vai envelhecendo com maior qualidade e a gente... E já vai preparando, né? Justamente, já vai preparando. Preparando. Acho que a palavra é essa, né? Você tá sempre ali preparando para ir envelhecendo dessa forma que a gente falou, né? Com bem qualidade, com bem... com felicidade, né? Com felicidade. Felicidade. Ô, Janaína, eu adorei, porque assim... Você tem, eu acho ali que o seu propósito do dia a dia com as pacientes é muito parecido com o meu, que a gente quer ver o outro se transformando, né, melhorando, né, feliz. Eu vejo muitas transformações, né, Mirella? Eu brinco que eu passo assim por transformações muito importantes na vida de uma mulher. Eu já tenho paciente que começou comigo adolescente e já é mãe. Então, assim, eu já vi 2 sequências de vida dela, né? A adolescência, aquela mudança do corpo e tudo. E depois eu vejo elas se tornando mães, né? Que já é um outro momento. Então, assim, a gente vê essa transformação. Eu vejo elas se transformando mesmo em mulheres, né, com pensamentos, com isso tudo, eu acho, assim, é fantástico. E daqui a pouco você vai estar vendo na menopausa. Sim, daqui a pouco não, vai demorar. Já. Não, às vezes não demora tanto, a gente acha que demora, mas não demora tanto. Agora, uma dúvida minha, que eu sempre tenho, que eu acho que já que nós estamos abordando, né? Vamos lá. As adolescentes.
quando começam aquelas diferenças muito grandes de uma mama para outra, né? Aí agora a minha pergunta, quando eu tenho que indicar para ir para cirurgia plástica? Porque assim, muitas são deformantes mesmo. E as mães, por confiarem às vezes muito na gente, né, no ginecologista, ela vai com a gente lá para saber, olha, doutora, tem que mexer? Já pode mexer? Quando que mexe? Né? Normalmente 16 anos. Então, 16 anos ali é o período que a mama já está bem formada, que a gente já pode começar a abordar. Mas tem exceções, Janaína. Recente, tem um tempinho, alguns meses, eu operei uma paciente de 15. Por quê? Ela estava desde 13 acompanhando comigo, passava na clínica, e a mama dela muito grande. Assim, quando eu fiz a cirurgia dela, se eu não me engano, eu tirei 1,2 kg de cada mama. E ela já estava assim, ela na conversa, encurvada, com vergonha. E adolescente, estava prejudicando muito a cabeça, sabe? O ponto de vista psicológico. E a mama dela já muito desenvolvida. Muito volumosa, muito, né? Muito volumosa, adiantamos para 15. Agora tem uns 4, 5 meses, se eu não me engano, eu operei uma paciente também com uma mama tuberosa. Tuberosa, para quem, né? Vou explicar aqui para quem não sabe, né? Aquela mama que ela cresce como se fosse um tubo, assim, tem um anel ali herniário, né, Janaína? Você pode explicar até melhor do que eu. E ela vai crescendo por dentro desse anel, fica aquela mama como um tubo. Parece um tubo, né? Um cone, né? Um cone. E é feio, né? É. E é uma tuberosidade grau 3, assim, uma tuberosidade muito importante. Essa paciente chegou com a mãe dela, e a mãe dela falou assim, eu já fui em vários profissionais, e eles falaram para mim, não opera, ela é muito novinha. Eu falei, o quê? 16 anos com essa mama tuberosa? Ela estava infeliz. E as consequências que isso pode trazer, né? Para o emocional, para tudo. Não trocava de roupa na frente das amigas, porque com aquela mama que ela tinha muita vergonha. Eu pego muito, assim, às vezes elas com as mamas disformes mesmo. Às vezes uma mama que não desenvolveu quase nada, por exemplo, uma simetria importante. Tipo, uma mama 38, 40 e a outra 44, assim, muito disforme. E que causa, assim, não tem blusa que consiga, né, Mirella, acertar aquilo, não tem. Elas falam, doutora, até para o sutiã, como é que eu vou? Eu não tenho o sutiã, de um lado fica grande e de outro fica pequeno, eu não tenho como fazer. Aí 16, já acho que está super bem indicado. Eu acho que isso é uma coisa legal da gente falar, né, porque muitas mães devem ouvir a gente e tem isso, né? Quando que eu posso levar para mexer, né? E acho que isso é muito... E para elas ficam felizes também, Nossa, né? muito. É uma fase que elas ficam muito felizes quando fazem a cirurgia. Elas voltam, doutora, olha que lindo, eu posso botar camiseta. Eu falei, ai, que bom, e é tão gratificante. Essa da mama tuberosa, essa paciente, ela chegou na última consulta e falou assim para mim, agora sou os cropped. Tem cropped de todas as cores. A mãe dela levou bolo lá pra mim. Ela escreveu uma cartinha. Eu falei, ai, gente, ela tinha que ter operado, assim, é outra. A mãe dela falou, ela é outra. Eu falei, realmente, merece, né? Merece muito. Tem cirurgia que eu falo, merece. E às vezes tem muita gente que fala assim, adolescente é assim mesmo, não precisa de mexer agora, né? Como o outro colega, é muito novinha. Gente, é muito novinha, mas é uma mulher, tem sentimentos. Claro. E às vezes aquilo incomoda, o emocional, incomoda como essa que tinha muito grande, que a postura. Então, assim, tem que avaliar, né? Mirella, eu falo que são casos muito individuais. Nós somos pessoas únicas, com problemas únicos, né? E que tem que ser avaliado. Né? Por outro lado, Janaína, assim, adolescentes. Esses dias tive uma paciente que foi com uma mama linda, mama maravilhosa. Foi com a mãe porque queria colocar uma prótese. Ela tinha uma mama de um tamanho bom. Aí eu já achei demais, porque assim, não era nenhuma alteração ali importante. Aí eu falei com a mãe dela e com ela, você não acha melhor esperar um pouquinho mais, amadurecer melhor, esperar ali até os 18, 20, pensar, realmente eu preciso disso, eu quero isso? Porque o adolescente ele vai mudando muito de opinião. Mas eu acho que essa é a nossa função, né, Mirella? É orientar, é colocar a paciente para pensar e repensar se é isso mesmo que ela quer, né? Se esse momento da adolescência é um momento para esse tipo de decisão, né? Porque, por exemplo, se a gente coloca uma prótese muito grande, depois para regredir é complicado, né? A gente sabe que a abordagem vai ser diferente, que é outro tipo de cicatriz. Então, assim, será que esse é o momento ideal para a gente decidir isso? Né? Para adolescente é assim que eu abordo, são casos e casos. Agora, quando eu vejo
merece muito, vai beneficiar, uma assimetria importante, mama tuberosa, 16 anos está ótimo, vamos operar e vamos ajudar essa paciente. Eu acho que é isso, é uma mama patológica. Isso aí. É diferente de uma mama com constituição normal, com tudo bonitinho, que ainda pode crescer um pouquinho, que ainda pode se modificar, né? Até os 18, Justamente. 20 anos. Então, assim, eu brinco muitas vezes com ela e falo assim, gente, aguenta mais um pouquinho. Daqui a pouco vai vir neném, né? Depois já mexe com uma cabeça mais definitiva, né? Com um pensamento mais... Eu gosto muito da cirurgia plástica antes do parto também. Porque eu acho assim, é uma outra fase de vida, né? Não tem filho, tá viajando ali com o namorado, o marido, às vezes, né? Amigas. E às vezes é uma mama bem pequenininha, uma hipomastia, a pessoa vai se sentir melhor. Acho que é um momento muito interessante. Não, sim, né? É o que eu falo, é patológico. Né? Aquilo ali vai te fazer feliz. Vambora. Eu acho, vambora. Não, e é uma questão que a gente não conversou aqui sobre a amamentação, depois da cirurgia, da prótese. Eu não vejo problema nenhum, eu não tenho dificuldade. As minhas pacientes todas amamentam, mesmo com prótese, assim, não tenho problema. É o preparo da mama, é aquele preparo da relação com o bebê para amamentação. Então, assim, a gente tem algumas dificuldades, mas como eu teria numa mama normal. Eu tenho né? prótese. Antes dos meus filhos, eu amamentei, o Felipe mamou até 1 ano e meio. Pois é. Não tem nenhum problema. Até conversei com a Gisele já sobre isso também, a mastologista, num outro podcast. E não existe realmente dificuldade em amamentação por causa de prótese de mama, né? E é uma questão que às vezes elas perguntam, né? Ah, doutora, mas se eu colocar prótese, eu vou amamentar? Vai amamentar. Fica tranquila. Ô, Janaína, agora uma pergunta que eu recebo muito e você também deve receber. Plástica e esterectomia. Pode fazer? Qual a sua orientação sobre isso? Então, olha só, Mirella. Poder fazer é o que a gente está discutindo aqui. Tem momentos e médicos para tudo, né? Assim, poder, pode. Eu não gosto. Justamente. Tá? Assim, não acho que seja uma abordagem concomitante que vá favorecer. Né? Aumenta muito o tempo cirúrgico. Quando eu faço uma esterectomia, eu mexo dentro da cavidade abdominal. Uma cirurgia plástica, não mexe dentro da cavidade abdominal. Né? Ali preservada ainda pela musculatura, por aquilo tudo. Então, assim, é uma cirurgia potencialmente com um índice de contaminação maior. Nossa, falou tudo. Então, assim, ali pode gerar alguma infecção. E a paciente não está bem no dia seguinte do pós-operatório. É de quem? É do cirurgião? Ou é do cirurgião plástico? Ou é do ginecologista? Você né? falou tudo. Então, a gente vai ficar ali perdido. Muitas vezes tem que reabordar. E se eu tiver que reabordar em cima de uma cirurgia plástica, como é que fica? Né? Qual é o prejuízo que eu posso estar causando para minha paciente? Então, assim, vamos cuidar da patologia primeiro? Que muitas vezes, a esterectomia, porque está tendo uma metrorragia, porque está tendo um sangramento, porque tem um mioma. Primeiro a doença. Vamos cuidar da doença. E depois, logo depois, né, Mirella, nem precisa de tanto tempo, está restabelecida, está tudo tranquilo, não tem essa coisa, não posso tomar 2 anestesias, pode tomar 2 anestesias, não tem problema. Logo depois, a gente se prepara para aí sim fazer uma abordagem mais tranquila, né? Num momento mais seguro, com resultado melhor, porque o pós-operatório de uma cirurgia plástica é diferente da cirurgia esterectomia. Janaína falou tudo, concordo plenamente. É isso, eu tento explicar isso lá na clínica muito, porque assim, a cirurgia plástica é uma cirurgia mais superficial. Quando a gente classifica lá se uma cirurgia tem risco de infecção ou não, a cirurgia plástica é uma cirurgia considerada limpa, baixa chance de infecção. Se entra na cavidade uterina, aumenta. Então, eu tenho maior chance de uma infecção na cirurgia plástica. Para quê, né? É um risco que eu falo, às vezes não vale a pena. Não. Né? Eu converso muito, falo, gente, a vida é uma balança. Vamos botar na balancinha para ver para que lado pesa mais. Né? Esse negócio, assim, aproveitar a anestesia, aproveitar até certo ponto. Depois de um ponto, não é mais aproveitar. Pois porque às vezes se eu aumento muito o meu tempo cirúrgico, eu estou expondo o meu paciente muito mais a um risco do que se eu estivesse fazendo 2 momentos cirúrgicos. Muito melhor, né? Muito melhor, concordo plenamente. Então, assim,
assim, não tem mais esse conceito de anestesia, que é perigoso, tomar uma anestesia. Não existe isso, gente. A gente pode fazer um procedimento cirúrgico num dia e no outro dia ter que passar por uma outra anestesia e não tem problema nenhum, né? Quanto mais 2 meses depois, 3 meses depois, tá recuperada, tá tudo bonitinho. Aí a paciente vai operar 2 vezes, mas com maior segurança, melhor pós-operatório, tudo melhor. Com uma resposta melhor, né? Uma coisa mais definitiva. Concordo muito, concordo muito. E só para finalizar, Janaína, um último assunto, cirurgia íntima. Você faz cirurgia íntima. Me explica o que é cirurgia íntima primeiro, né? Então, Mirela, assim, eu faço cirurgias que são hoje consideradas cirurgias íntimas, mas que a gente já faz há anos, né? Por exemplo, uma ninfoplastia, que é os lábios quando eles são aumentados, né? E aquilo incomoda, às vezes traz transtorno para paciente, porque tem pacientes que relatam que às vezes até quando vai fechar um fecho de uma calça jeans, machuca. No biquíni fica aumentado. Então, esse tipo de cirurgia é uma cirurgia íntima. E que a gente faz há anos. E que nunca foi considerado como cirurgia íntima. E hoje é cirurgia íntima, né? Mas, assim, existem alguns procedimentos, tipo preenchimento, que hoje já são feitos, né? Assim como a gente faz no rosto, também faz na região genital, para quando fica mais murchinho, para preencher, para ficar com um aspecto melhor, mais saudável. Eu não faço esse tipo de procedimento, mas a gente sempre tem um colega para indicar de confiança, né? Eu faço também a parte cirúrgica. Então, a correção dos lábios, né, vaginais, parece um tabu. Muita gente morre de vergonha, chega lá na clínica, nossa, achando que é uma coisa super diferente. Não é, né, Janaína? Não, e a gente já faz há muitos anos, né? Muitos anos, muitas pacientes se beneficiam. Eu falo que é uma cirurgia com pós-operatório muito, muito tranquilo, geralmente. Às vezes eu faço abdômen e uma cirurgia íntima, porque aí sim, eu acho que é aproveitar a anestesia, né? Aí esse momento é um momento que dá para aproveitar. A paciente me fala assim, eu nem lembrava que eu operei a parte íntima, porque o pós-operatório normalmente é muito tranquilo e a paciente se beneficia demais. Muito, muito. Porque até na relação sexual elas reclamam de dor, né? Pode ter dor ali devido a essa hipertrofia dos lábios vaginais, e na calça jeans, e no biquíni, é isso que você falou, e vale a pena. E tem algumas cirurgias que eu acho assim, que são super válidas, Mirela, que as pacientes, é o que você falou, são tabus, né? Às vezes a paciente precisa não de uma perineoplastia tradicional, porque tem uma bexiga que caiu, ou porque tem um reto que veio, que fez uma proeminência. Às vezes ela precisa de um ajuste do períneo, que é uma plástica mesmo, é uma perineoplastia, é a plástica do períneo. Para um ajuste, para melhorar a qualidade de relação sexual, para melhorar o aspecto, né? Muitas mulheres têm parto normal, ficaram com aquelas cicatrizes que deixa defeituosa, né? A vagina. E a gente faz essa correção de uma forma muito simples. Aí às vezes fala, você faz cirurgia íntima? Eu falo, depende, porque isso para mim não é cirurgia íntima, isso é o meu dia a dia, mas não deixa de ser, porque é uma coisa que ajuda na estética, né, da parte genital. E isso, estética genital, é uma coisa que envolve uma gama dos processos, desde de parte psicológica, como a gente vem comentando o tempo inteiro. Muito íntimo de né? cada um. Muito íntimo. Tem mulheres que são casadas há anos e não deixam o marido olhar porque tem vergonha. E é importante ser dito, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, é só comigo, ninguém opera. É super comum, né, Janaína? É super comum, a gente tem que abordar bastante. E às vezes, assim, eu tive um parto normal, eu me sinto... Às vezes elas falam, né? Eu me sinto mais larga, doutora. E às vezes não é uma frouxidão que chega a ter uma patologia, uma bexiga que desceu. Mas realmente ela ali precisa de um ajuste, de uns pontinhos que vai melhorar a qualidade da relação sexual, que vai desmistificar a relação, né? Porque eu brinco, gente, ó. Tem que namorar, entre 4 paredes tudo é permitido desde que não te ofenda, né? Desde que não te agrida, tá tudo permitido. Então, como é que você vai se permitir se você tem vergonha de você, né? E tudo pensando
naquilo tudo que a gente conversou desde o começo, em melhorar e ficar mais feliz. Mais feliz, claro. Né, Janaína, que é o que vale. Ser mala leve, né? Mala leve, Mala a questão leve. da mala leve. Janaína, assim, conversamos, eu acho que foi bastante assunto, parece que foram 5 minutos, porque é tanta coisa para falar, tanta coisa boa, né? E quero te agradecer. Obrigada por estar aqui contando sua experiência e enriquecendo. Adorei muito. Eu também quero te agradecer. Sabe que eu tenho uma admiração enorme por você. Obrigada. Assim, é muito gratificante ter participado da sua vida nos momentos que eu julgo que são os mais importantes. Mais importantes. Ter a responsabilidade, né, de conduzir a sua gestação, assim, eu acho que é o melhor presente do reconhecimento do trabalho da gente, né? É quando um colega procura a gente, confia a coisa mais importante que a gente tem, que é ter um filho, né? Então, assim, eu não tenho nem como falar a gratidão que eu tenho por vocês terem confiado em mim, eu que e agradeço. de eu poder estar do seu lado nesse momento e da gente poder estar aqui compartilhando, né, nossas experiências de vida, né? Porque nós somos mulheres, então a gente está aqui abordando nossas experiências de vida, né? Nós, em alguns momentos aqui, deixamos até de ser médicas para sermos apenas mulheres, né? E poder passar isso para as mulheres, que a gente lute, né, pelos nossos objetivos. Não existe um padrão de beleza, não existe uma forma de encontrar felicidade, né? Nada disso existe. Existe a gente se acrescentar, crescer junto, poder multiplicar nossos pensamentos, né? Poder fazer com que as pessoas sejam malas leves. Nossa, falou tudo, Janaína, tudo. Por isso que eu indico muito, porque é muito maravilhosa. É nota 1000. É nota 1000. Obrigada, Janaína. Obrigada a você. Muito obrigada.